Nós temos uma equipe que recebe o nome de equipe que trabalha com os encontros de casais, e precisamente dia 12 de junho, diga-se, realizamos um encontro de casais, né? Então eu creio que foi um tempo muito gostoso, e tanto a equipe e nós sabemos que antes, durante e depois nós temos um princípio aqui: família saudável, forte, igreja saudável e forte. Então temos trabalhado observando esses detalhes, e pós-encontro nós, lógico, qualquer semelhança é mera coincidência, nós propomos um tema: 7-1, nunca mais. E a nossa intenção é pensarmos com os nossos olhos, focando na família. E nós já conversamos durante alguns domingos, pensando aí como lidarmos com a nossa família, pensamos aí na estrutura, na base, alguns conceitos da cultura, e aprendemos certamente alguns princípios. E hoje nós vamos encerrar essa nossa série 7-1, nunca mais, e lógico, pensando ainda na família, tá? E é muito interessante o fato, por que conversarmos sobre família? Se somos cristãos, há necessidade de pensarmos no tema família? Sim, há necessidade, porque como casais cristãos não estamos imunes a dificuldades na vida a dois, assim como os casais que não têm uma vivência com Cristo vivem momentos difíceis, nós também. A única diferença é que você tem o privilégio, a oportunidade, e Deus concede isso a você, de, a partir do princípio bíblico, ensinos da palavra, você ter nortes, princípios que, se você ouvir e tomar como algo inegociável na sua vida, eu creio que a sua vida 2 pode ser um pouco mais tranquila. Porque 7-1, essa história, eu acho que a gente não pode continuar admitindo, vivendo momentos difíceis sem ter uma base do que eu e você podemos fazer para não vivenciarmos mais alguns traumas na vida a dois. E eu quero encerrar essa nossa série pensando em família, levantando a seguinte pergunta, e a gente vai sair daqui hoje com algumas respostas. Se você começasse a sua família de novo, o que você faria? Eu gostaria de apresentar aqui, dentre muitos, 3 princípios bíblicos que eu entendo princípios inegociáveis. Se você colocar em prática na sua vida 2, você pode viver e ter uma vida 2 mais prazerosa, partindo desses princípios que a palavra de Deus nos apresenta hoje. Primeiro princípio que eu quero conversar com você, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu quero ler somente o versículo 25. Efésios capítulo 5, versículo 25, é o versículo que eu quero considerar a primeira lição, o primeiro princípio para nós nessa noite. Maridos, amai vossa mulher
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeiro princípio, eu olho para mim, você esposo olha para você, e certamente, não pelo fato de estar masculino, quando você pensa, você mulher, pensa em você, olhando para mim. Primeiro princípio que nós vamos considerar: se eu começasse a minha família de novo, eu amaria mais a minha esposa. Espera aí, pastor, então quer dizer que é por isso que ela não veio hoje, porque o senhor ia tratar exatamente disso, e algo meio que secreto entre nós. Não, a gente vai entender um pouquinho isso daqui. Então, primeiro princípio, se você começasse a sua família de novo, então, se eu começasse, eu amaria mais a minha esposa. Quando nós começamos, sabe, aquele primeiro olhar, primeiro encontro, e a partir daí inicia todo aquele processo, né? Quando nós nos conhecemos, nós somos envolvidos, né, por numa esfera assim emocional, de tal forma que parece que a gente não consegue naquele momento, ou por algum tempo, a gente não consegue enxergar além do príncipe encantado ou da princesa encantada. A gente só olha e consegue enxergar tão somente aquilo. E é interessante que depois que confirma e a gente casa, a gente vai às vezes aprender o que é amor através de alguns caminhos difíceis e dolorosos. Isso é muito interessante. E na verdade, por que isso acontece? Quando nós nos conhecemos, dificilmente o casal reserva tempo para compreender o que é amor. O que é amor? Esse termo, como queira, essa atitude, durante muito tempo me incomodou na vida a dois, e é lógico, a gente não pode olhar para o nosso passado com aquele sentimento de arrependimento. Por que eu não reservei tempo para isso? Porque eu creio que um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, nos reunimos e estamos conversando sobre família, é porque eu creio que nunca é tarde de começar um novo projeto de vida, principalmente vida a dois. Isso é muito importante a gente saber. Então, é importante você compreender hoje, aqui e agora, o que é amor. Eu tenho 34 anos de vida a dois, algo que sempre me incomodou: o que é amor. E eu digo para você, não faz muito tempo que eu consegui assim resumir essa atitude em duas palavras. E essas duas palavras que depois eu vou deixar para você, eu quero que você pense seriamente nessas duas palavras. Mas antes, algo que eu acho que é interessante. Faz muito tempo que você não olha para ela, ela olha para você. Eu ainda te amo, mesmo sem saber o sentido. Faz muito tempo. É lógico, talvez você, não, dia 12 eu fiz isso, então não faz muito tempo. É de livre e espontânea pressão, por causa da ocasião, né? Então, nós já ouvimos muito sobre amor, frases, acrósticos, poemas, lemos livros, e nós temos essa facilidade, né, de às vezes ler e esquecer. Mas por que eu digo que se eu começasse a minha família de novo, hoje, eu amaria mais a minha esposa? Eu encontrei uma definição de amor
que diz o seguinte: amor é um desejo altruísta ou uma atitude de sacrifício que atende necessidades da pessoa amada. Duas palavras que eu costumo resumir o que é o amor. Amor nada mais é do que atender necessidade. E isso é algo muito interessante. Duas palavras que nessa caminhada de vida 2 tem me incomodado. E algo que é muito importante nós começarmos a pensar e a repensar. Amor nada mais é do que atender necessidades. E aí você pode dizer: ah, não, pastor, mas fica tranquilo, eu sou o cara, eu tenho tido essa atitude. Mas é muito importante você começar a repensar. Por quê? Porque nós sabemos que todo e qualquer ser humano, ele completa pelo menos 3 aspectos básicos na vida dele: intelectual, físico e emocional. E quando nós pensamos em amor, atender necessidades, eu tenho que pensar: estou eu atendendo às necessidades da minha esposa? Eu, esposa, estou atendendo às necessidades do meu esposo, física, emocional e intelectual? Então eu creio que é muito importante, oportuno, eu e você pensarmos nisso. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, Paulo vai tratar lá exatamente sobre isso, sobre amor. E assim, traduzindo tudo o que Paulo fala no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o que Paulo está dizendo lá? Todas as minhas ações só ganham sentido quando realizadas em amor. Eu posso fazer tudo. Se eu faço e não tenho como base atender às necessidades, ou não tem como base o amor, tudo perde o sentido. E isso é tão importante e interessante na nossa vida 2, por quê? Eu li certa vez uma história que me despertou a atenção, e através dessa história eu comecei a compreender e ser incomodado exatamente para resumir o amor nessas 2 palavras: atender necessidades. Eu li uma história que diz o seguinte: casal pobre, sem muito recurso, e sabe aquele casal assim tipo Ramatiz e Isabel, que eles fazem aniversário no mesmo dia? Não sei como que eles conseguiram essa façanha, né? Eles fazem aniversário no mesmo dia, aniversário e casamento no mesmo dia, Então, esse casal, eles faziam aniversário no mesmo dia, e o casal com algumas limitações financeiras. Então o esposo pensou o seguinte: hoje é aniversário da minha esposa, e sem dinheiro ele sai. Ele tinha um relógio, ele vende o relógio dele e compra um pente para a esposa, porque ele sabia o cabelo dela era o que mais ela gostava, e o pente já não estava mais legal. Sabe aquele pente que já vários dentes já havia sumido? E aí ela, pensando: hoje é aniversário do meu esposo, sem dinheiro, sem grana, o que ela faz? Ela sai, ela vende o cabelo dela e compra uma pulseira para o relógio do esposo. Eu acho que eu não preciso terminar a história, tá bom até aí. Atender às necessidades. Então você vai perceber que a surpresa aqui não foi a maior, mas talvez você pense: houve decepção. Não, houve a demonstração desse sentimento: atender
necessidade. Então essa história assim me fez pensar e repensar na minha caminhada, na minha vida a dois, e responder essa pergunta, né? Será que eu estou atendendo às necessidades? Eu gostaria que você pensasse nisso. E como eu fiz domingo passado, eu quero aguçar assim, o seu desejo para o nosso próximo encontro de casais. Nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre banheiros não são autolimpantes. Amor é atender necessidades. Eu não quero continuar perdendo, então eu tenho pensado e repensado nisso. E essa resposta da pergunta, eu tenho atendido às necessidades físicas, emocionais e intelectuais da minha esposa? Então que isso também te incomode. E se Deus permitir, simbolicamente, hoje aqui para você, olha, se você começasse sua família de novo, eu amaria mais a minha esposa. Que pena que ela não está aqui para talvez ouvir se ela ia dizer a mesma coisa, mas eu imagino, pelo menos eu estou imaginando que sim. Esse é um princípio que é bom você pensar na sua vida a dois, a não ser que você queira continuar perdendo, em desvantagem. Então pense nisso, ame mais a sua esposa, esposa, ame mais o seu esposo. Mas há uma segunda lição, um segundo princípio aqui, que eu acho muito interessante e oportuno para a gente conversar. Livro de Provérbios, no capítulo 18 e o versículo 13. Olha o que diz o sábio. Provérbios, capítulo 18 e o versículo 13. Provérbios 18, 13, o segundo princípio. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Segundo princípio importante, se eu começasse a minha família de novo, segundo princípio e segunda lição, eu seria um ouvinte mais atento. Eu seria um ouvinte mais atento. Alguém certa vez disse, a pessoa chegou para mim e falou: pastor, nós não conseguimos falar mais um com o outro, se tornou insuportável, nós não conseguimos mais falar. Quando queremos falar, sempre acabamos brigando. Ele não compreende. Existe uma pesquisa que de todos os problemas no casamento, a comunicação ocupa 90%. E as dificuldades nos outros itens, ou seja, os 10%, são causadas também pela incapacidade de comunicar-se, ou seja, quase que 100% na vida 2, por onde acontece algum clima tenso, lá está, comunicação em jogo. E a gente percebe então que o problema é sério. É por isso que eu tenho tomado algumas decisões, e uma delas é esse princípio que eu tenho adotado. Se eu começasse a minha vida a dois novamente, eu seria um ouvinte
mais atento. Foi estimado que geralmente a pessoa ela ouve apenas cerca de 20% do que é dito. É lógico, hoje eu fui surpreendido que, segundo a Ana, a criança, dependendo da idade que ela tem, é o que ela ouve. Como que é? Se ela tem 6 anos, ela ouve 6 minutos. Então eu posso ouvir 54 minutos só. Eu não sei quanto você... O seu tempo já esgotou? Toma um copo d'água. Meu tempo é 54 minutos, né? Tá? Tanto para ouvir quanto para falar, então. Certo? Então, 20%, né? A gente consegue... Agora imagina, se a gente não consegue nem isso, porque a nossa comunicação está debilitada, a gente não consegue mais. Agora pensa na vida 2. Então eu creio que a gente precisa desenvolver, né? Precisamos reaprender a ouvir, segundo o princípio aqui de Provérbios, né? Então, ouvir quer dizer que quando alguém está falando, você não está apenas, né, tão somente aí pensando em já dar a resposta, quando o outro parar de falar. Muito pelo contrário, você deve estar totalmente assim sintonizado naquilo que a outra pessoa está dizendo. Eu li uma literatura do Rubem Alves, e ele tem um livro que ele trata somente de casamento, e ele tem uma pergunta lá que ele levanta no livro, quando ele trata da vida 2. Então a pergunta que ele faz é: você está disposto a conversar com essa pessoa até que a morte os separe? É uma pergunta interessante, né? No dia casamento de alguém. Sorte que eu li esse livro depois, viu? Mas é algo muito interessante. Você está disposto a conversar com essa pessoa até que a morte o separe? Então a gente precisa pensar que o diálogo ele é a base do casamento. Então, e quando a comunicação está com problema, automaticamente a gente sabe que a gente precisa reaprender a ouvir, né? A gente precisa aprender e a reaprender a ouvir. Provérbios, no capítulo 20, versículo 5, só para você pensar, Provérbios 25 diz o seguinte: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Isso significa, Provérbios 20 está dizendo o seguinte: ouvir é mais do que esperar educadamente a outra pessoa falar, é mais do que ouvir palavras. Então ouvir é muito mais do que isso. Ouvir de verdade, perceber a mensagem à medida em que a pessoa está falando. Então exige muita atenção. E por falar nisso, será que eu estou reservando um tempo para ouvir? Eu estou disposto a conversar com ela até que a morte nos separe? E certa vez eu falei isso para um casal, e o marido imediatamente olhou para mim e falou: pastor, não tenho tempo nem de cuspir. Aí eu olhei para ele e disse: querido irmão, não estou dizendo que você tem tempo ou não para cuspir. Você precisa ter tempo para ouvir. Eu não sei se ele tinha algum problema de audição, literalmente. Então, eu sei, talvez você conhece aquele casal, sabe? Aquele casal que o esposo chega em casa, até antes de tomar banho ele senta no sofá, liga a televisão, vai assistir o jogo Santos e Palmeiras. Tem algum santista aqui? Não tem ninguém. E eu?
Por que eu fui perguntar isso? Jogo do Corinthians e Palmeiras, então, tal, o cara chega ali e a esposa precisando falar algo muito importante, e ele lá, né? Daqui a pouco ele levanta, vai tomar banho, senta no sofá, olha, a gente precisa conversar, eu tenho algo para te falar, daqui a pouco ele está roncando no sofá, e aí vai. Então é muito importante, porque a gente não consegue mais conversar, a gente precisa desenvolver, ouvir, a gente precisa resgatar isso. E eu não sei se você sabia, mas a ciência prova que quando nós conversamos, pensando na vida dois, o esposo conversa com a esposa, então quando se estabelece essa comunicação, os temores, eles desaparecem. Então a ciência prova isso. Então, muita coisa que às vezes nós não percebemos pode ser resolvido numa boa conversa. Temores desaparecem, preocupações, medo às vezes de algo, eles são dissolvidos a partir de uma boa comunicação, de uma boa conversa. Assim, eu acho que vale a pena. A oportunidade simbólica que Deus nos dá. Se eu começasse a minha família de novo, eu seria um ouvinte mais atento. Eu gostaria que você pensasse nisso. Antes da gente ir para o último princípio que eu vejo que é muito interessante. Caminhando um pouquinho aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículos 24 e 28. Provérbios 30, 24 até o 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bando. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Último princípio: se eu começasse a minha família de novo, eu daria mais atenção às pequenas coisas. Eu daria mais atenção às pequenas coisas. Certamente você ouviu a reportagem, um edifício residencial no Rio de Janeiro. Eu não sei, acho que uns 4, 5 anos atrás, essa reportagem, e na televisão ali, focando o resgate de alguns sobreviventes, outros infelizmente morreram. E alguns dias depois saiu o laudo, e o laudo despertou a minha atenção. Por quê? O laudo chegou à seguinte conclusão: o que foi a causa desse edifício, da queda desse edifício, foi pequenas infiltrações de água no piso, na base do edifício. Já fazia alguns anos que pequenas gotas, então gradativamente aquelas gotas diárias foram como que ruindo a base do edifício, e chegou um momento que ele não suportou, ele veio ao chão mesmo. Esse laudo despertou a minha atenção, porque algo semelhante
acontece na vida a dois. É algo bem semelhante. Eu não sei se você sabia, mas o maior perigo à segurança do casamento não são as grandes crises, são as pequenas coisas. E a gente deve estar atento a isso. Então é por isso que, se eu começasse a minha vida a dois novamente, eu estaria mais atento às pequenas coisas. Então é muito importante a gente parar, pensar e refletir nisso. A gente poderia fazer aqui uma lista grande de pequenas coisas que podem ruir o seu casamento, mas eu prefiro falar de pequenas coisas que podem assim, fortalecer o seu casamento. Alguns princípios bíblicos. Romanos 12, 15. Romanos capítulo 12 e o versículo 15. Ele me dá um princípio assim muito interessante, talvez uma pequena coisa que pode fortalecer a sua vida a dois. Romanos 12, 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Algo talvez insignificante, mas que você deve estar atento na sua vida a dois, é a solidariedade. Quando a sua esposa sofre, você tem sofrido com ela? Hoje eu estou com dor de cabeça. De novo, não. Você tem sofrido com ela? Pequenas coisas que podem fortalecer o seu casamento. Provérbios 31, 29. Provérbios 31, 29. Provérbios 31, 29 também apresenta algo que aparentemente você possa perceber é insignificante, mas pode fortalecer. Provérbios 31, 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O que o escritor de Provérbios me convida a fazer que pode fortalecer o seu casamento? Elogios sinceros, tá? Aqui é elogios sinceros. Então é muito importante você perceber esse detalhe, tá? Então, o que são elogios sinceros? É você realmente falar quem é a esposa para você. Porque certa vez, conversando com um casal, o lamento dela foi: pastor, eu às vezes coloco a melhor roupa, eu faço aquela maquiagem, faço chapinha e tal, ou tem a chapinha, o inverso de chapinha, que é? Bob-Liss que chama? Então, eu faço tudo, mas ele parece uma parede. Ele nunca me elogiou. Percebe que são coisas que podem fortalecer o seu casamento. Esses elogios sinceros. Por último, Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24.
Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pode ser que você não vai gostar disso agora, mas é o que a palavra de Deus diz. É algo pequeno, mas pode fortalecer o seu casamento. Você tem sempre que dar preferência ao seu cônjuge. Então é muito importante você saber disso. Certa vez, conversando com um casal, o grande problema que eles enfrentavam era o homem diz: pastor, eu não tenho mais o que fazer. A impressão que eu tenho é que a minha esposa não casou comigo, ela continua. A mãe liga, ela está lá na mãe. O pai liga, ela está lá de novo. A avó liga, ela está lá. Ela não tem mais tempo para mim. Então a impressão que eu tenho é que ela ainda não casou. Então, biblicamente, quando você casa, você tem que dar preferência ao seu cônjuge. Eu sei, existem circunstâncias completamente diferentes que não se encaixam aqui, mas no dia a dia a sua preferência tem que ser o seu cônjuge, o esposo, a esposa. Esse é o princípio bíblico. A prática desse detalhe, às vezes tão pequeno, pode fortalecer aí o seu casamento. Um casal, depois de 30 anos, eles chegaram à seguinte conclusão: disseram: pastor, se eu soubesse, eu tinha me especializado em pequenas coisas. E são pequenas coisas que podem ruir o seu casamento, mas também são pequenas coisas que podem fortalecer o seu casamento. Embora eu não possa andar com os reis, disse um sábio, permita-me ser grande nas coisas pequenas. Que você guarde esses princípios. Se você colocar em prática, eu creio que você não vai continuar perdendo mais. Então, é muito importante você parar e pensar nesses princípios. Relembrando você, valorize as pequenas coisas. Também o outro princípio que você deve guardar: seja um ouvinte mais atento. E o primeiro, não tão menos importante, ame mais a sua esposa. E que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, e que esse tempo que Deus permite para você pensar e repensar sua vida a dois, você possa valorizar esse tempo. E a nossa intenção é exatamente essa. Se você, cristão, família, estiver fortalecido, com certeza a Manaim também será uma igreja forte aqui na cidade de Porto Ferreira. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo tempo que o Senhor nos permitiu estarmos juntos aqui nesse local, e reservamos para adorarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nesta noite. Obrigado pela Tua palavra e os desafios que nós temos pela frente. Sabemos o quão difícil é um casal inseridos nessa cultura que tende a nos influenciar e a buscar caminhos práticos e caminhos que levarão a dor, tristeza, ausência de paz. Nos livra, Deus, desses
propósitos que a cultura tem oferecido a cada um de nós. Depois de ouvirmos a Tua palavra durante esse tempo, que nós possamos buscar no Senhor a Tua palavra, que é viva e eficaz, princípios para a nossa caminhada, para a nossa vida e vida a Deus. Que o Senhor continue abençoando as famílias, ó Deus, aqui presentes nessa noite, as famílias que pertencem a esta comunidade. A nossa intenção quando pensamos em família, compreendemos que o Senhor nos abençoa de tal forma para que possamos ter também uma família maior, abençoada e fortalecida. Se conosco. Obrigado por esse tempo. Guarda, Deus, cada irmão, irmã, família, no retorno para o lar. E obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim nós oramos, somos gratos e oramos no nome de Jesus.